Olá, pessoal. Bem, nosso grupo tem como objetivo apresentar uma solução pela qual foi pensada e trazemos aqui IoT como solução para as ilhas de calor. Bem, analisando os diversos problemas em relação ao meio ambiente, escolhemos as ilhas de calor como algo mais próximo de nós, algo que é factível, algo que é perceptível ao olho humano, algo que é sensível à nossa pele. Com isso, pensamos em falar sobre as ilhas de calor, dado que é um fenômeno climático que ocorre nas grandes cidades quando há uma elevação de temperatura em relação a uma zona rural. E nós temos todo esse apoio meteorológico nos fornecendo a temperatura ambiente, porém, tudo isso acaba sendo um dado pelo qual nós não conseguimos refletir, porque são dados onde nós processamos e apenas aceitamos isso. Não percebemos, em comparação a outros meio ambientes, em relação a outras cidades, em outras zonas, né, essa temperatura e o nível pelo qual ela está sendo ali transmitida. Por exemplo, na cidade de Campina Grande, uma cidade pela qual tem um tamanho de média cidade, médio porte, ela possui em torno de 400 mil habitantes e possui uma variação de temperatura de 28 a 33 graus Celsius. Em relação à nossa zona rural, né, podemos notar que a zona rural passa por uma seca, mas sua temperatura não é comparada à nossa temperatura na zona urbana. Na zona urbana, em horários de pico, como de meio-dia, temos um índice de 33 graus Celsius, enquanto no mesmo horário, na zona rural, nós conseguimos notar uma temperatura de, no máximo, 30 graus Celsius. Essa diferença de 3 graus Celsius, ela dá uma sensação térmica terrível. E é sobre isso que nós queremos falar. Essa sensação térmica, ela é provocada pelas ilhas de calor. E essas ilhas de calor, né, em relação à zona urbana, em relação à zona rural, né, ela realmente é perceptível pela falta de zona verde. A mata em si, ela contribui fazendo com que ela, em relação ao ambiente no geral, possa produzir gases e fazer com que toda a umidade seja tudo possua tudo uma relação, uma união, tudo possa ser, como diz, processado continuamente, de forma que nossa temperatura ela possa manter um padrão e um desnível muito pequeno, né? Então, o que quero dizer é, se a temperatura atual é de 30 graus, o máximo e o mínimo deve ser uma diferença muito pequena, dado que o ambiente em si contribui para uma zona de conforto maior, para uma zona onde nós possamos ter uma sensação térmica boa. Então, dado que as ilhas de calor são esses fenômenos climáticos que ocorrem nas grandes cidades, viemos estudar como ela ocorre. E como eu disse,
Em relação à zona rural, na cidade nós temos essa variação de 3 a 10 graus mais quente, né? E tudo é perceptível porque o concreto possui uma taxa de absorção muito baixa dos raios solares. A gente possui um número de espelhos, de vidros espelhados em nossos prédios muito grande, fazendo com que a luz seja refletida. Tudo isso, toda essa ação humana tem contribuído para a formação das ilhas de calor. E dado uma ilha de calor se formando, como nós seremos avisados de que nós somos causadores disso? Qual é a minha influência na formação de calor? Dado essas variações de 3 a 10 graus Celsius em relação à zona rural ou em relação às temperaturas que são emitidas pelos radares meteorológicos, nos dando uma temperatura geral, uma temperatura em uma zona muito grande, fica difícil de nós avaliarmos, porque às vezes a sensação térmica é muito diferente da temperatura que nos foi dada, que nos foi transmitida. E a culpa disso é dessa ação humana, né? A ação humana ela não se caracterizou apenas na formação, na construção de prédios, né? Na devastação do meio e criação de terrenos para que possibilitasse ao homem, né, o caminho que nos possibilitasse a facilidade, né? Então, essa diferença também é causada pelo uso de eletrodomésticos, também é causada pelo uso de climatizadores, pelo uso de rede de energia elétrica, né? Então, tudo isso que contribui para o bem-estar do ser humano, antes contribui para a formação dessas ilhas de calor. Por mais que nós venhamos a ter uma sensação térmica dentro de nossas residências, com ar-condicionado, o meio pelo qual a nossa residência está sofre com esta ação que nós tomamos. Então é dessa forma que há uma influência humana na formação dessas ilhas de calor. Dado esse gráfico coletado pelo Atlas Ambiental do município de São Paulo, podemos observar o município de São Paulo e a zona rural é essa mata verde. Essa mata ela representa a zona rural de São Paulo, né, da cidade de São Paulo. E podemos notar que o centro da cidade concentra todo esse vermelho aqui, ó. Podemos notar a formação de uma ilha, literalmente, de uma zona de calor muito alta. E a diferença entre a cidade e a zona rural é notável e existe claramente, né, uma ação humana aqui, com certeza, e a variação de 3 a 10 graus Celsius. Bem, como é que nós, no nosso dia a dia corrido, indo ao trabalho, saberemos da temperatura real, da temperatura constante que estamos em tempo real? É essa a problemática do nosso trabalho. Qual a influência da indústria e do comércio na formação de calor? Bem, podemos observar que a indústria, né, de forma a construir malhas e vias aéreas e malhas rodoviárias, perdão, tem feito uma construção de alto padrão, fazendo a construção de diversos edifícios e o acesso até eles sendo asfaltados.
Então temos aí a urbanização com asfalto, nossas paredes sendo de tijolo ou concreto, né? E as telhas de barro, né? O famoso, as famosas telhas, né? Marronzinhas, tendo como propriedade base o barro, né? Ou amianto. Todas essas características, todas essas influências, elas trazem esse desconforto, né? Trazem essa formação de ilhas de calor. Então, podemos observar que existe uma absorção de calor muito grande, fazendo com que haja essa concentração. E aí a nossa temperatura tendo essa diferença em relação à temperatura, logicamente, da zona rural e a temperatura que nos é fornecida pelos radares meteorológicos, nos trazendo aquela sensação de calor, porque estamos presentes nas ilhas de calor. Podemos notar também a concentração de edifícios dentro dos grandes centros. Essas concentrações de edifícios interferem na circulação dos ventos, fazendo com que o meio não consiga mais trazer ao padrão que antes era, a trazer a temperatura ideal que antes teria, né? Dado que nós, com a construção desses edifícios, né, sofremos com a formação da ilha de calor que se forma, né, com a concentração desses edifícios. E por fim, a poluição atmosférica. As grandes fábricas, elas necessitam de energia e ao mesmo tempo emitem gases que provocam essa poluição, né? Não apenas a poluição sonora, porque o seu índice é muito baixo, por isso não foi citado, mas sim a poluição esta de emissão de gases, né? Provocando o efeito estufa. A utilização da energia pelos veículos de combustão, pelas residências e pelas indústrias, aumentando o aquecimento da atmosfera. Podemos aí notar também que o nosso dia a dia não consiste em você pegar a sua bicicleta e ir até o seu trabalho. Muitas cidades de grande, de alto nível, elas já estão se adaptando a esse modelo, né? As grandes cidades da Europa já estão adotando esse tipo de modelo, já estão presenteando pessoas com bicicletas para que elas possam fazer uso, deixando o seu carro em casa, de forma que essas grandes cidades possam ter um ambiente agradável. E é notável os resultados que estão sendo mostrados a todo mundo pelas grandes notícias, pelos grandes noticiários. E aí, qual é a solução que nós trazemos aqui para essas grandes indústrias e também para nós, né, pessoas que no nosso dia a dia, né, procuram sempre estar em constante mudança, né, pessoas que procuram sempre buscar o melhor para o outro, né? Então, nosso grupo traz aí o Internet of Things, né? Internet das coisas como solução para as ilhas de calor, né? Uma medida de baixo custo para o mundo tecnológico de hoje. Fabiano Pereira dos Santos, engenheiro eletricista da Gemalto, diz o seguinte: em época de conscientização e pensamento verde, a economia de energia elétrica faz a diferença tanto para o meio ambiente quanto para o bolso da empresa. Pauta de reuniões há tempos. A economia de recursos pode encontrar como aliada a internet das coisas. Baseado nisso, nós trazemos a internet das coisas como solução para as ilhas de calor. E em nossa solução, criamos um sistema de IoT que conta com um sensor de temperatura e umidade relativa do ar, um dispositivo para comunicação chamado de Node MCU, que possui
um conjunto a ele, um ESP8266, para enviar dados na internet. Esse ESP8266, ele consegue se conectar a uma rede Wi-Fi, né, e fazer com que os dados sejam coletados no Node MCU e sejam emitidos para a internet. Utilizamos uma cloud com o sistema MQTT, o padrão MQTT, para comunicação entre os sensores e a aplicação central. E, por fim, uma máquina Linux com a aplicação Home Assistant. Bem, essa aplicação ela é open source, né? E nós procuramos ela como forma de adaptar, né, para a nossa solução, e assim ela conseguiu suprir as nossas necessidades. O Home Assistant nada mais é que uma aplicação que é de código aberto e está sendo executada no Python 3, e nela é possível acompanhar e controlar todos os dispositivos de uma casa ao mover dos dedos pelo celular, computador, smartwatch, tablets ou TVs smart. Atualmente, inclusive, está sendo integrado lâmpadas de LED com Wi-Fi, né? Então você vai poder controlar pelo seu tablet, pelo seu celular, o ligar e desligar, né, dessas lâmpadas, a abertura de portas, enfim. O Home Assistant é uma aplicação genial, é uma aplicação muito legal. A gente conseguiu pegar e baixar ela e colocar em uma máquina Linux, né? E aí levantamos essa máquina Linux na internet, ela está rodando o nosso Home Assistant e, em paralelo a isso, temos uma cloud MQTT que recebe a comunicação dos sensores, né? Que vem daqui do Node MCU na sua versão 3 e do ESP8266. Nós fizemos esse esquema de forma que nós possamos coletar pelo DHT11, que é este sensor, né, que envia para o Node MCU os dados, onde o Node MCU, pelo ESP, envia via Wi-Fi, usando o padrão MQTT, um tópico para a nossa cloud MQTT, que repassa para a nossa central, que é o Home Assistant. E o Home Assistant trata de analisar os dados. Então, o Node MCU é um dispositivo que possui o ESP, né, e facilita fazendo essa comunicação via Wi-Fi. Com ele, junto o sensor DHT11 da temperatura e umidade, onde a gente consegue coletar os dados e enviar para o broker, né, que está lá na cloud MQTT. E vamos então ao sistema de automação. Vou mostrar a vocês aqui o nosso sistema de automação. Utilizamos o Cloud9 IO para fazer a criação de uma máquina virtual, e com poucas linhas de código conseguimos levantar essa máquina e vamos mostrar a aplicação. Vou estar pausando enquanto carrega. Opa, carregou. Bem, como podemos ver aqui, o Home Assistant nos dá essa possibilidade de ter uns cards, né? E esses cards eu peguei exatamente de temperatura e umidade, criei eles aqui, estão sendo enviados para cá, para o nosso servidor, o sensor enviando aqui a temperatura atual e a porcentagem da umidade relativa do ar, em relação a esses dados que estão sendo transmitidos para nós pelo Dark Sky Clima. Dark Sky Clima nada mais é que um radar meteorológico que está nos enviando dados. Nós vamos comparar agora a temperatura atual com a temperatura que está sendo nos dada atualmente. Podemos ver uma discrepância muito grande, praticamente 10 graus Celsius, né? Praticamente 10 graus Celsius de diferença. É justamente
o índice máximo, né, lá das nossas ilhas de calor. Com isso, o que podemos concluir? Né? Que estamos numa ilha de calor, né? E que, em relação à temperatura média geral dada pelo radar, né, e esse sensor, estando na minha residência, pode me dizer que estou numa ilha de calor. Né? Como evitar isso? Bem, começando a seguir alguns passos que estarão nas notícias, né, dados pelos folhetos, né? E nesse folheto estarão passos para que nós possamos, né, ter uma influência positiva, né? Uma influência de forma que nós possamos diminuir esses índices, né? Porque esses indicadores podem nos dizer que a nossa influência humana é causa, sim, para as ilhas de calor. Nós clicando aqui no card de temperatura, podemos ver que manteve um padrão, né, de 28 a 30 graus Celsius. Né? Vamos clicar aqui no temperatura Dark Sky Clima. Né? Olha essa variação, partindo de 21 graus Celsius. Né? Então, podemos ver aqui que houve uma variação muito grande, né, em relação à umidade do ar, né, seco, constantemente seco, né, e a temperatura, perdão, relatividade do ar aqui, ó, 42% no nosso sensor, 88% dado no radar, né, e foi atualizada 2 minutos atrás. Uma diferença grande, muito grande. Bem, com isso, né, podemos realmente transformar com esses dados. E o que é mais legal? Estou acessando aqui no meu computador. Este link também é visível para mobile, smartwatch, tablets, todos os dispositivos que têm acesso à internet, têm acesso a essas informações. E a proposta deste trabalho é que, e a proposta para trabalhos futuros, perdão, é que possamos ter futuramente sistemas de notificações em tempo real de ilhas de calor. Um sistema de notificação que possa nos avisar que temos uma influência negativa na formação da ilha de calor. Que estamos com índice, que esses indicadores possam vir, né, quando ultrapassarmos, por exemplo, 5, 8 ou como aqui 10 graus Celsius, a diferença em relação à temperatura que é fornecida pelos radares meteorológicos. Né? Nós temos um histórico aqui que é fornecido pela aplicação. Né? E assim podemos controlar, né, tudo isso. Um pequeno sensor, uma medida de custo baixo, né, colocando em cada centro da nossa cidade, colocando em pontos específicos, né, podemos ser sim uma diferença, né, uma visão, um olhar diferente daqui para frente em relação à formação das ilhas de calor. Né? Voltando aqui para a nossa apresentação, eu finalizo, né, agradecendo pela oportunidade da apresentação e fornecendo nossos endereços de e-mail caso haja alguma dúvida. Tá certo? Obrigado.